Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós veremos algumas aplicações que podem ser desenvolvidas com essas técnicas de processamento de linguagem natural. A primeira delas, Speech Transcription. Aqui inclusive eu estou colocando em inglês, que caso você faça uma pesquisa, será mais fácil você encontrar esses termos em inglês do que em português. Conforme você pode analisar por essa imagem, você pode escrever e uma máquina vai fazer a leitura daquilo que você escreveu, ou o contrário também, você fala e a máquina traduz isso em texto. Um exemplo lá no próprio tradutor do Google, que você pode digitar alguma palavra em algum outro idioma, ele tem um botãozinho lá que você pode pedir para ele ler aquela palavra, para você verificar a pronúncia, por exemplo. Outro exemplo, o Neural Machine Translation, chamado aqui do NMT, que é a tradução automática que o Google já tem, que é utilizado para você fazer tradução dos textos. Inclusive, antes, o Google ele utilizava a tradução por frases. Então, ele pegava frase por frase e iria fazendo as traduções. Agora, é utilizado Deep Learning com técnicas muito parecidas com o que nós veremos nesse curso, utilizando redes neurais recorrentes que permitem memorizar a sequência das palavras para que você tenha um sentido melhor. Caso você tenha usado o tradutor do Google alguns anos atrás e você fizer um comparativo com o tradutor do Google que é hoje, você vai ver que tem uma melhora bem significativa. Que um tempo atrás as técnicas de processamento de linguagem natural eram utilizadas de maneiras mais simples. Hoje, como nós temos redes neurais, deep learning, a tendência é que você tenha resultados bem melhores. Nós temos outro exemplo, que são os chatbots, que foi aquilo que nós trabalhamos lá na aula passada, com aqueles exemplos da Apple, da Microsoft, do Google, da Amazon, que tem os assistentes. Outra área são as perguntas e respostas, questions and answers. Por exemplo, você pode passar por um sistema de processamento de linguagem natural, todos os livros do Harry Potter, depois você pode fazer perguntas sobre esse livro e ele vai te dar as respostas. De forma similar, você pode fazer aplicação desse tipo de técnica em fóruns, que é uma área que não está sendo muito bem explorada hoje em dia, falando em março de 2019, que você pode, por exemplo, treinar um robô para que ele aprenda as respostas que são dadas no fórum. Quando um novo aluno ele faz uma pergunta, o próprio robô pode dar uma resposta, sem precisar de intervenção humana, por exemplo. Outra área é a sumarização de textos. Aqui você pode ver na figura que nós temos um texto grande, você pode aplicar técnicas de processamento de linguagem natural, você vai ter uma versão resumida do texto. Então, vamos supor que você tem um artigo de 5 páginas e você não dispõe do tempo suficiente para você fazer a leitura desse artigo. Então, você pode passar esse texto completo para um sistema de processamento de linguagem natural e esse sistema vai te dar um resumo do texto somente com os pontos principais. Alguns anos atrás, eu orientei um trabalho de graduação que nós testamos alguns métodos clássicos de processamento de linguagem natural. E no material dessa aula eu vou colocar o link para um artigo que nós publicamos, caso você queira entender como que eram as técnicas um pouco mais clássicas de processamento de linguagem natural. Naquela época não falava-se muito de Deep Learning, então foram usadas técnicas mais tradicionais. Nós temos o Image Captioning, que é a ideia de você ter uma imagem e você colocar a descrição daquela imagem, como por exemplo, um cachorro está pulando um muro. Então, você precisa armazenar todas as dependências, como o cachorro, um muro e que ele está pulando um muro. É necessário que você memorize esses elementos da imagem, que isso é feito com as redes neurais recorrentes que nós vamos trabalhar nesse curso. Nós temos também o Video Captioning, que isso inclusive nós temos aqui na própria plataforma da Udemy, que você pode escolher qual legenda que você quer colocar e baseado no que o instrutor está falando, ele vai gerando as legendas automaticamente. Muito parecido com essa primeira área. Então você tem uma pessoa falando e ele vai fazendo a transcrição do que a pessoa está falando. Como você viu, aqui nós temos várias áreas e vários tipos de aplicações. Como comentei anteriormente, nós vamos focar na construção de um chatbot, porém as mesmas técnicas
para chatbots podem ser aplicados para todos esses cenários. Nós escolhemos os chatbots porque é uma área que está em bastante crescimento, tem muitas aplicações práticas com relação a esse tópico. E na próxima aula vou mostrar o conteúdo detalhado que nós veremos nesse curso e também uma exemplificação prática de como que vai funcionar esse chatbot que nós vamos construir. Obrigado e até lá!